vai continuar conversando é o capítulo 4. No capítulo 4 tem o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando a gente começa a pensar, e eu convido vocês agora, depois dessa super aula que o Bruno nos deu, né, que nos trouxe assim, um monte de informação, pensar um pouquinho nesse momento, na vida de cada um de vocês. E se perguntar, o que, como, para onde a nossa vida nos leva. Reencarnar, a gente que segue a filosofia espírita, a gente já ouviu muitas vezes que é uma oportunidade. Estar de volta, ressurgir, é uma maneira da gente refazer. E quando a gente pensa no hoje, no agora, e todos nós já temos um determinado grau de consciência, porque todos nós já estamos numa caminhada diferente. Porque nós já acreditamos em reencarnação. Nós já não temos o véu que muitos com os quais a gente convive têm. Nós não temos o véu de não saber que existe vida depois da morte. Porque senão nós não estaríamos num centro espírita. Nós já entendemos que nós somos espíritos. Espíritos que caminham por diversas existências. Então, se nós já temos esse conhecimento, fica mais fácil a gente partir de um outro ponto, de uma outra visão. E de também poder fazer essa parada e se perguntar, como está a minha vida? Porque todos nós sabemos que nós reencarnamos para algum motivo. Porque eu não posso, e eu acho que vocês também não conseguem logicamente imaginar que a gente só veio para cá a passeio. Porque lá em cima, se nós estivéssemos lá em cima, né, pensando assim, né, nós estamos num nível de evolução, é muito melhor. Como o Bruno disse, a gente aprende, a gente tem uma consciência completamente livre, a gente não tem a matéria densa. Como espíritos, nós somos expandidos, nós não somos presos numa caixinha de carne e osso. Não. Nós somos livremente intuídos. Muitos de nós vivem nas colônias, cercados de espíritos amados, acomodados, a gente poderia pensar. Então, por que vim? Por que estar nesta terra de provas e expiações, cercados muitas vezes por muitas dificuldades, cercado de pessoas que nos questionam, que nos invadem o espaço, ou então sendo também um invasor de alguém.
E se nós pudermos ter esse olhar hoje, talvez a gente consiga perceber que o nosso orgulho é muito maior do que a gente consegue imaginar. Se nós tivermos a ideia do quanto nós erramos, do quanto nós já tropeçamos, do quanto nós já tivemos muitas questões que nós nem acreditamos que a gente possa ter feito, vai ser mais fácil entender por que a gente está aqui. E quando a gente conseguir entender, a gente vai descer do nosso degrau, do nosso pedestal, e vai humildemente aceitar algumas dificuldades que cada um de nós tem. A gente vai continuar com o Consolador depois do passe. Os nossos irmãos já estão chegando. Continuando, na questão 96 do Consolador, Emmanuel nos diz: indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido, nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e de que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. E ele nos diz que reencarnação é o retorno sucessivo de um mesmo espírito em diversas vidas, em diferentes corpos. E a gente é tão, às vezes, tão egoísta, que a gente não consegue perceber que até o nosso corpo é uma lição. Até o corpo que nós recebemos faz parte do nosso processo reencarnatório. Eu venho mais alta, eu venho mais baixa, eu venho mais magrinha, eu venho mais gordinha, eu venho com meu nariz assim, eu venho com meu nariz assado. E a gente reclama. E a gente acha ruim. E a gente perde muitas vezes muito tempo preocupado com alguma aparência do nosso corpo. Se eu compreendo que reencarnei diversas vezes, inúmeras vezes, e não só nesse planeta, e provavelmente, com toda certeza, não só nesse planeta. Porque quando o Bruno nos explicou que a gente começa no mineral, não é na Terra. Não é na Terra. A gente faz estágios em muitos planetas. E depende só de nós se esse estágio vai ser curto, ser longo, se vai ser num, se vai ser no outro. Depende das nossas escolhas, depende da nossa vontade de despertar a nossa consciência.
Se eu sei que eu venho em muitos mundos, se eu sei que eu venho em muitos corpos, eu sei que eu vou reencarnar de novo. E se eu sei que eu vou reencarnar de novo, hoje, em 2022, no dia 1º de julho, é o momento de eu me perguntar o que é que eu estou fazendo com a minha vida. Qual o objetivo de eu estar aqui? Porque aqueles que estavam naquela arena, lá atrás, talvez não tiveram ainda essa oportunidade. Mas nós, hoje, no estágio que a Terra se encontra, nós já temos. Nós já sabemos. E nós, com certeza, precisamos entender que o objetivo da encarnação não é um só. Eu tenho os meus objetivos pessoais, mas eu tenho os meus objetivos com o grupo de pessoas que eu reencarno. Porque nós reencarnamos muitas vezes, mas todos nós reencarnamos muitas vezes. E nós não somos sozinhos. E muitas vezes o meu objetivo de encarnação, ele está ligado ao objetivo do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, do meu colega de centro espírita, de todo o círculo de pessoas que nos guiam, que nos seguem, que nos acompanham. E quando nós nos damos conta disso, fica talvez um pouco mais fácil de aceitar o outro. E quantos de nós já não disse, vou fazer isso agora, porque eu não vou vir com a fulano de novo. Não quero. Não, sai, vamos resolver agora. E aí a gente faz o quê? De novo a gente clica a consciência. E isso é uma maneira da gente reafirmar a nossa consciência e de reafirmar a nossa paciência. E de talvez do ladinho da gente está o nosso mentor dizendo, aguenta, ficou combinado, estava lá naquela mesa. E aí a gente volta na palestra do Bruno, tudo fácil, eu estou pronto, não. Claro, a gente não tem a matéria, a gente não tem o véu do esquecimento, a gente sabe que a gente precisa reencarnar, a gente sabe que a gente precisa parar aquelas arestas, a gente sabe que a gente não foi bonzinho, a gente sabe que a gente fez muitos erros, e a gente não fez esses erros sozinho. E às vezes um está mais pronto que o outro, às vezes um está mais preparado, às vezes um sabe dizer, não, vamos por ali, porque a gente já foi da outra vez por lá e não deu certo. E a gente às vezes é tão teimoso, tão orgulhoso, tão egoísta. E a gente às vezes põe a perder a encarnação. Mas se eu disser para vocês que a gente nunca vai botar a perder a encarnação, a não ser no último minuto da nossa vida, aquele último suspiro, ali a gente ainda pode ganhar vários pontos. Porque enquanto eu tiver vida, enquanto nós respirarmos, nós podemos recomeçar, retomar o objetivo,
porque ele não vai ser saudado numa vida só. Porque como nos diz Emmanuel no Consolador, a reencarnação, o sentido da vida é a busca do amor nas suas expressões mais elevadas, que são as virtudes. É para isso que a gente vem. É para buscar o amor, é para construir o amor dentro de nós. O amor que Cristo nos mostrou e que Deus colocou em nós quando nos deu a vida e nos permitiu sair lá do seu todo iluminado, percorrer todas as nossas existências e voltar para sermos anjos e para ajudarmos mais seres a vencerem. É para isso que a gente reencarna. E aí a gente está se perguntando, para quê? Para que isso? Porque essa é a lei da vida. A lei da reencarnação. Para que nós saibamos da onde nós viemos. Para que nós sejamos gratos, para que nós desenvolvamos o amor. Porque é só com o amor dentro do nosso coração que a gente vai vencer. E eu convido cada um para, em determinado momento da sua semana, começar a parar 1 minuto. E depois mais um, mais outro. E o quantos minutos vocês conseguirem para pensar naquele momento mais amoroso da sua semana. Porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a encontrar o amor dentro de nós. A gente começa a encontrar as atitudes amorosas. A gente começa a perceber que todos os momentos da nossa vida são pontuados por amor. E por que eu preciso buscar isso dentro de mim? Porque eu vou ter momentos difíceis. Porque a minha reencarnação, ela não é fácil. Eu tenho momentos de alegria, mas eu tenho momentos de dificuldade, porque eu sei que eu vim aqui resolver meus erros do passado, evoluir, me modificar, auxiliar as pessoas à minha volta. O meio social em que eu estou inserido é um dos meus objetivos reencarnatórios. Para uns mais, para outros talvez não tanto. E aí a gente começa a observar a vida de cada um à nossa volta, e aí a gente se dá conta que tem aquela pessoa que vive para ajudar o próximo, que se envolve, que não tem filhos, que às vezes não tem família. Quem sabe o objetivo daquela pessoa não é servir ao próximo. E aí no nosso caminhar a gente encontra também pessoas que vivem para sua família. Quem sabe o objetivo daquela pessoa não era ser o suporte daquela família, o suporte daquele meio familiar, daquela egrégora de pessoas, aquele que é o pilar, que ajuda, que dá força, que sustenta. E aí a gente encontra também na caminhada aquele que está sempre revoltado, errado, aquele que precisa sempre de um amparo. Qual o objetivo dele? Questionar, às vezes,
nos sacudir, nos dizer, olha, na outra vida, tu fez isso. Nos dar a oportunidade de resgate. Nos oportunizar, vencer aquilo. E essa malha que a gente vai vivendo, esse entrelace da vida que a gente vai tendo, vai se tornando claro à medida que a gente vai aceitando. Porque se a gente aceita que nós estamos aqui num processo reencarnatório, nós começamos a enxergar as coisas. E quando nós começamos a enxergar as coisas começam a fazer sentido. E quando as coisas fazem sentido para nós enxergamos um caminho. E quando nós enxergamos esse caminho, nós conseguimos, muitas vezes, serenar o nosso coração, acalmar as nossas ansiedades e vencer. Porque é para isso que nós viemos, para vencer. Não vai ser fácil, não vai ser a última encarnação, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, então nós não podemos ter a presunção de achar que nós estamos evoluídos. Mas se nós passarmos para a regeneração, daqui mais alguns séculos, nós já vamos estar vencendo. E à medida que nós entendemos isso, as nossas vidas são mais fáceis. Porque quando nós chegamos do lado de lá, nós temos, assim como nós tiramos o véu quando nós planejamos, nós também temos um momento em que nós nos defrontamos com os nossos erros. E aí é a gente com a gente mesmo. Então, vamos começar desde já a ter a coragem. Porque como que eu vou conseguir entender o objetivo da minha encarnação? Nossa, se isso tivesse claro, seria tão bom. Não tá. Então eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso começar o processo de autoconhecimento. Eu preciso perceber algumas coisas. E eu preciso, depois de perceber, eu preciso aceitar. E depois de aceitar, eu preciso me comprometer a mudar. Eu preciso ter paciência comigo mesmo. Porque quando eu tiver paciência, eu vou respirar, eu vou entender que eu não sou perfeita, que a gente vai caminhando um dia depois do outro, e que eu não preciso ter pressa, porque nós temos várias encarnações e reencarnações. E eu tenho certeza que esta é a nossa melhor encarnação, porque nós só caminhamos para frente. Todos nós já fomos diversos papéis, mas todos nós, a cada vida, vamos buscando
e vamos recebendo a dádiva de continuar, de errar, cair, levantar, seguir em frente. Porque só quem nos cobra somos nós mesmos. E Cristo tem a paciência de entender que não deu dessa, vai dar da outra. Que só o fato de nós termos tido a coragem de dizer lá em cima, eu vou, vamos lá. Não vai ser fácil, mas eu vou. Já foi marcado ali um ponto ao nosso favor. E assim a gente vai caminhando. Assim a gente vai chegando naquele momento em que nós superamos os conflitos, em que nós chegamos à conclusão de que a lei é para todos, de que existe uma mão amorosa, sempre disposta a vir em nossa direção. E que em algum momento eu venci, em algum momento eu superei, em algum momento eu consegui me melhorar um pouquinho. A próxima vida, ela vem diferente. Ela vem com bônus. E aí, voltando para a nossa vida, a gente olha para o lado e a gente enxerga muitas pessoas que a gente diz, meu Deus, tu é um anjo na minha vida, pessoa. Isso é um bom? Isso é sinal de que nós já acertamos algumas coisas. E aí a gente vai vivendo e revivendo, vivendo e revivendo. Sabe lá até quando? Mas como a gente conhece, e todos já devem ter ouvido algumas frases como essa, o que importa não é às vezes o objetivo. O que importa é a caminhada. É durante a caminhada que eu vou aprendendo. Chegar lá, todos nós vamos chegar. Mais rápido, mais lento, não importa. O que importa é o que eu estou aprendendo durante a caminhada. Porque quando eu chegar lá, eu vou ter que contar. E com certeza, eu vou ter que voltar pelo caminho para ajudar os outros. Porque esse é o nosso objetivo de vida. Dentro de nós tem uma centelha divina, um amor imenso. E a gente precisa saber descobrir ele. E acima de tudo, a gente precisa saber distribuir ele. Porque um mundo cheio de amor é um mundo maravilhoso para a gente ter. E eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, vamos nos reencontrar. Diferentes, mas com certeza com a fé no Pai Maior. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje.